Sim. Boa noite, irmãos. Vamos abrir o texto de Mateus 28. Mateus 28, vamos ler dos versículos 1 a 10. Não é Páscoa, não é quarta-feira da ressurreição, mas hoje a gente vai ler sobre a ressurreição. E quando me foi dado esse texto, eu só consegui pensar em todas as pregações de Páscoa que eu já ouvi, e eu pensei, eu tenho que fazer uma pregação de Páscoa em 20 minutos de uma quarta-feira à noite. Não, felizmente o pastor John deu o nome dessa série de Encontros com Jesus. Então nossa ênfase, apesar de sim termos que lidar com a ressurreição, não vai ser uma pregação pascal, não vai ser um domingo de Páscoa. Mas vamos ver então o que esse texto tem a nos dizer sobre o encontro de duas mulheres descrentes, crentes mais descrentes, e a gente vai ver por quê, com Jesus. Então, Mateus 28, os primeiros 10 versículos apenas. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, ajuda-nos nessa noite a enxergar as maravilhas da Tua palavra, a enxergar tudo que o Senhor tem a nos dizer, a encontrar nesta palavra conforto, consolo, refúgio e esperança e abrigo, ó Pai. Que nessa noite possamos dedicar esse tempo para priorizar, para valorizar a Tua palavra e o Teu Filho por meio deste relato. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Não sei quantos gostam de ver filme. Aqui em casa a gente gosta muito de ver filme. E eu, particularmente, acabo me divertindo um pouquinho em dobro por causa da Lívia. Vou explicar por quê. A gente começa a ver um filme e assim, hoje em dia, é raro o filme quando você não tem uma ideia, uma noção do que vai acontecer no final. Tem filmes diferentes e que te pegam de surpresa, mas se for um filme de mocinho e vilão, você já tem uma ideia ali do que vai acontecer, mesmo que não os detalhes. Se for filme da Marvel, você já sabe exatamente o que vai acontecer. Se for um romance, se for um mistério, por aí vai. E geralmente, assim, na metade do filme acontece aquela cena que você acha que o mocinho vai morrer. E aí a Lívia, ela, às vezes, ela pula no sofá e fala, não, 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 não. E eu tô lá sentado quietinho. E ela vira para mim, como é que você consegue ficar tão calmo? Aí eu,
Passou metade do filme, você sabe que eles não vão matar o mocinho nessa altura do campeonato. Ainda tem metade do filme para rolar, ou num seriado. Olha, ainda falta o resto da temporada. Não vai ser agora que eles vão tirar esse personagem aí. Ela vai, mas como é que você não se abala? Porque eu sei o que vai acontecer. Assim, eu não sei os detalhes, mas eu já tenho uma noção do que vai acontecer, do que está por vir. E isso tem um pouco a ver com o nosso relato dessa noite, da ressurreição. O relato começa com Maria Madalena e o que o texto chama de a outra Maria, a mãe dos filhos de Zebedeu, mencionado lá no final do capítulo anterior. Então vamos pensar. Depois do sábado, como é que elas chegam nesse momento? Qual que é o estado de espírito dessas duas Marias? Depois do sábado, depois da sexta, aquela tão escura sexta, onde elas acompanharam de perto toda a paixão de Cristo. E elas estavam ali na hora que o sepulcro fechou, elas estavam ali na hora que Jesus entregou o seu espírito. E aí elas chegam no domingo de manhã para vir visitar o sepulcro. O que é estranho, e deveria ser estranho, é que elas não apareceram do nada e começaram a seguir Jesus Cristo no final da sua vida. Não, elas sabiam, elas participaram do ministério de Jesus Cristo, então, no mínimo, elas deveriam ter uma noção de que quando Jesus falou aquele negócio de lá no terceiro dia, vocês derrubarão o templo e o templo será reconstruído e eu vou levantar e tal. Aí você pensa, mas elas não sabiam o fim da história? Por que elas estavam... O texto não diz aqui exatamente como elas chegaram, mas se tivesse uma expectativa um pouquinho maior, eu imagino que o texto teria destacado isso. Muito ironicamente, nos versículos anteriores, no finalzinho do capítulo 27, sabe quem lembrou do que Jesus falou? Os fariseus. Então, lá nos versículos 62 e 63, os fariseus foram lá para Pilatos e disseram, olha, lembramos que ainda vivo, aquele impostor disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Então os fariseus se prepararam, eles falaram, vamos fazer o seguinte, porque os discípulos eles podem tentar entrar no sepulcro à noite, esconder o corpo e dizer que Jesus ressuscitou, então a gente tem que se preparar para isso, no mínimo isso. No máximo, eu imagino que tinha um fariseu ali, pensando, vai que esse sujeito ressuscita mesmo. Vamos se preparar para o pior. Então, os inimigos de Cristo lembraram da promessa. As duas Marias, não. E quem mais não está aqui, um personagem ou um grupo de personagem, ou um grupo específico de 12 personagens que não estão aqui nesse momento. Os 12 discípulos que deveriam saber, eles ouviram, eles acompanharam, eles deveriam, no mínimo, desconfiar que aquele papo de terceiro dia ia dar alguma coisa. Até os fariseus se prepararam para isso, e os discípulos não. Os discípulos aqui, o pessoal fugiu, tal, com medo, se escondeu e tal. Então você imagina agora como é que as duas Marias estão chegando aqui. Elas chegam abatidas, só queriam estar ali e olhar para o sepulcro do Senhor delas. Aí nos versículos 2 a 4, temos aqui um anjo e um grande terremoto. Agora, só um comentário rápido sobre esses 3 versículos do 2 ao 4. Quando a gente lê esse texto, dá a impressão de que as duas Marias chegaram, isso aconteceu, e que elas, pelo visto, teriam presenciado isso. Só que dos 4 evangelhos, esse é o único que aparece nessa ordem. Na verdade, esse grande terremoto aconteceu antes da chegada delas, provavelmente já no raiar do sol, no começo do dia. Então, quando elas chegaram lá, já se depararam com a cena final aqui. Mas é interessante a gente pensar o seguinte, não é a primeira vez que a gente vê um grande terremoto. Não é o primeiro
grande terremoto dessa semana? Apenas 2 dias antes, quando Jesus entrega seu espírito na cruz, no versículo 50 do capítulo anterior, houve um grande terremoto. O que acontece quando aquele terremoto passa? O véu se rasga. O acesso a Deus, ao Santo dos Santos, se rasga e é aberto. A terra tremeu. Os centuriões ficam aterrorizados e chegam até a exclamar: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E essa foi a morte de Cristo lá na sexta-feira. Agora, no domingo, novamente, um terremoto. Mas dessa vez com a aparição de um anjo. E o que esse anjo vem fazer? Ele vem rolar a pedra. Então, ele quase que num paralelo aí com o véu, o acesso ao Santo dos Santos que foi aberto aqui para que as pessoas, para que as duas Marias possam ver o sepulcro, o anjo rola a pedra. A terra tremeu de novo. E novamente os guardas tremem, ficam aterrorizados e ficam como mortos. Agora, as duas Marias chegam. Aquele sepulcro que, no dia anterior, aliás, 2 dias antes, elas tinham visto ser fechado. Aquele sepulcro que tinha pelo menos 2 guardiões. Agora, está aberto, com um anjo em cima e 2 guardiões caídos como morto. Se não caídos, pelo menos desmaiados. E não, eles não se aterrorizaram e saíram correndo. O texto não dá essa dica. O texto fala que eles estavam como mortos. Então, provavelmente estavam até pálidos. Você imagina a cena. Você chega no sepulcro, tem 2 sujeitos como mortos, tem um anjo em cima de uma pedra que não tinha como sair do lugar sozinho. O que você vai pensar? Você está triste, você está lá naquela depressão, já pensando, poxa, eu segui esse Cristo que falou tanta coisa e morreu? E de repente, aí o anjo, obviamente, a primeira coisa que o anjo tem que dizer é: não tenham medo. Como se já não fosse de costume uma figura branca como relâmpago, com roupas assim, já dá medo. Você vê 2 caras mortos e tal, não tenham medo. Então, a pedra rolou, tem um anjo na pedra, o mesmo anjo que aterrorizou os guardas, está tudo ali. Imagina essa cena. E então elas param, não tenham medo, e olham então para o anjo. E o anjo diz: sei que vocês o procuram, aquele que foi crucificado. Essas duas são aquelas que estão procurando desde lá da sexta-feira, na morte, no sepultamento. E de novo agora. Inclusive, quando você vai ler lá nos versículos 56, do capítulo anterior, do 61, do capítulo anterior, o grupo vai minguando. Antes era as 3 Marias e mais alguns, aí foi menos, aí agora só sobrou 2. Então elas vêm para esse sepulcro à procura de Jesus. E o anjo diz: ele não está aqui. Opa! Agora, para e pensa o seguinte: para a gente não entende o espanto dessa afirmação, porque, obviamente, se você vive na cultura ocidental, você provavelmente já ouviu a história de Jesus antes mesmo de ler a Bíblia. Você já sabe que Jesus ressuscita. Até aqui, esse negócio de ressuscitar nunca tinha acontecido antes na história. Então, olha o choque. Chega nessa cena. Aí chega esse anjo e fala: ele ressuscitou. Mas ele ressuscitou como tinha dito. Então o anjo está falando: ó, assim, eu sei que vocês estão surpresos, eu sei que vocês estão com medo, mas era para estar? Ele falou que ia fazer. Então, já que vocês esqueceram pelo visto, eu vou te lembrar. De novo, quem não está aqui, que deveria lembrar, aqueles 12 que deveriam lembrar, que guardaram as palavras, que ouviram as palavras diretamente, eles também não lembraram, eles também esqueceram, não acreditaram, descartaram as palavras de Cristo. Mas o anjo segue, então. O anjo aí com atenção aqui,
que acho que só pensando no Kid, essa tensão assim de conduzir, de trazer para dentro, ó, aqui, ó, meu irmão, vem sentar aqui, tá, vem. Então, o anjo diz, ó, venham ver o lugar onde ele jazia. Então, o anjo faz questão de mostrar o túmulo vazio. Agora, uma pergunta. Jesus precisava ter rolado a pedra para sair do sepulcro? A pedra foi colocada lá, a pedido dos fariseus, para impedir a entrada dos discípulos. Mas Jesus precisava que a pedra saísse do lugar para ele sair? Lá em João, a gente tem um relato de um Jesus que entra numa sala cheia de discípulos de portas trancadas. E ele atravessa as paredes. Então, esse Jesus que atravessa a parede não teria dado conta de sair de um túmulo, de um sepulcro? Então, por que ele fez questão de rolar a pedra? Jesus não precisava disso. Mas olha a ênfase aqui. Venham ver. Então, o anjo faz questão de trazer as duas Marias para dentro do sepulcro. Elas precisavam ver aquilo. Aquele Cristo que elas contemplaram na cruz, aquele Cristo que elas viram entrando no sepulcro, o sepulcro sendo fechado, agora elas precisam ver. E aí, em seguida, o anjo diz, agora vão depressa e digam aos discípulos, lá vocês verão. Então, o anjo está fazendo um esforço muito aqui, ó, já que vocês se esqueceram, já que vocês não lembraram do que Jesus prometeu que ele ia fazer, então agora vocês vão ver o que Jesus fez. E ele ainda pontua no final do versículo 7, né? Ó, notem que eu já avisei a vocês. Ok? Então, as ênfases aqui. Vejam e lembram do que já foi dito. E, finalmente, chegamos aqui no versículo 8, com o encontro com Jesus de fato. Agora, percebam aqui, como é que elas saem lá do sepulcro? As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. E correndo para anunciar aos discípulos de Jesus. Olha que combinação interessante de sentimentos. Aqui elas estão amedrontadas, sim, mas alegres e correndo versus os guardas que estão lá amedrontados e como mortos. Então, a eles só sobrou o terror e a morte. Para elas, elas ainda sentem o temor, o terror, mas isso também motiva a alegria e a ação, a vida. Então, perceba já aqui a diferença nítida entre essas duas reações à mesma pessoa, ao anjo, no caso. Mas elas seguem adiante, elas não ficam só no anjo, elas têm um encontro com Jesus. No meio do caminho, de repente, Jesus as encontrou e disse, salve. Jesus se aproxima calmamente. Agora, salve aqui não é no grego uma raiz parecida com salvação, que tem um significado teológico. Não, era só oi, olá, bom dia, boa tarde, saudações. Então, Jesus, ressurreto, venceu a morte e ele chega a essas mulheres e diz oi. Ele chega, apesar de tudo isso, de toda a sua glória e majestade, ele ainda, na sua humanidade, muito simplesmente se aproxima delas e diz olá. Não foi eu, Senhor, vos falo. Ele não veio sobre as nuvens, ele não tacou fogo e raio. Não, ele só chegou e falou oi. E elas imediatamente olham para ele, veem, e a reação delas elas se jogam aos seus pés. Um pé para cada um. Elas se agarram aos seus pés. Ali elas veem. Mas o que elas veem? Elas não veem mais aquele que estava pendurado, sem vida,
Elas não veem mais aquele que 2 dias antes elas viram ser carregado para dentro do sepulcro, sem vida, enrolado em toda a preparação lá para o sepulcro. Elas enxergam um rei e logo se submetem, prestam reverência a ele. Mas também enxergam que tudo aquilo que tinha sido dito, todo aquele trabalho, toda aquela vida, aquele ministério que tinha andado, feito tudo aquilo, que chegou na cruz de uma vez por todas, ali, finalmente elas entenderam, ele tinha dito que ia fazer. E ele fez. E agora ele está aqui, na nossa frente. Então elas não só abraçam os pés, mas elas o adoram. Elas enxergam o Rei e Salvador como nunca viram antes. E a primeira palavra de Jesus, para variar, não tenham medo. Agora, novamente, elas tomaram um susto ao ver Jesus, elas não esperavam encontrar Jesus, mas o anjo disse, notem que eu já avisei vocês, vocês o verão. Mas elas ainda pareciam estar amedrontadas. Para Jesus ter que dizer, não tenham medo, elas ainda estavam meio abaladas. Então, imagina, né? Nunca antes na história do mundo alguém ressuscitou. A primeira pessoa que ressuscitou na história do mundo, pessoa que elas viram morrer, Jesus Cristo, completando a sua obra toda. Agora, na frente delas, elas estavam amedrontadas e alegres. E aí Jesus diz, não tenham medo. Mas ele não diz, não fiquem alegres. Ele só diz, não tenham medo. A alegria fica. Então, aquelas que buscaram Jesus, que acompanhavam e corriam atrás de Cristo, elas agora podem olhar para Cristo sem medo, mas alegres. Porque Jesus as amou, porque Jesus completou a obra na cruz pelos pecados delas, pelos pecados de todos. E então, a gente tem que perguntar, nós lembramos do que Jesus fez por nós? Não só do que Jesus fez por nós na cruz, mas nós lembramos do que ele já disse que vai fazer também? E Deus já disse tudo o que vai acontecer de mais importante na história do mundo. Desde no mundo tereis aflições, até um dia eu voltarei. Então, talvez você aqui nessa noite chega sem esperanças. Para você eu digo, Deus já disse que ia fazer. Jesus já fez. Então busque nisso forças para hoje. Ou você talvez carrega um fardo de um pecado seu e pensa, eu não sou merecedor de estar na presença de Jesus Cristo. Eu não sou merecedor de encontrar Jesus. Você está certo, você não é merecedor. Nenhum de nós é merecedor de encontrar Jesus, mas ele cuidou disso. Exatamente como ele prometeu que ia fazer. E precisamos lembrar não só do que ele já fez, mas do que ele já disse que ele vai fazer. O que ele fez? Ele ressuscitou. Ele fez o que homem algum poderia fazer por si só. Ele pagou o preço por todos os pecados do mundo. Ele condenou a morte para que nós pudéssemos ter vida eterna. Mas o texto não termina aí. Não só ele diz para as duas Marias, não tenham medo, mas vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia. Ele se refere especificamente aos discípulos, que ele chama de irmãos. Então,
Se você hoje não está amedrontado, se você está agraciado com um momento de alegria, então compartilhe da sua alegria com outros e diga para outros irmãos, talvez estejam aqui ou com quem você tem contato. Nós temos razão para nos alegrar, nós temos esperança. Para outros irmãos, para outros membros da família, para outros discípulos de Deus. Mas aí a pergunta, ele segue ainda e diz, mais uma vez, o texto termina com uma palavra muito curiosa, uma palavra que a gente já ouviu algumas vezes. E lá eles me verão. Então a gente já sabe o que acontece depois que Cristo vai ao encontro dos discípulos e todos o veem, de fato. Mas será que nós também não temos um encontro marcado com Deus? Nós também veremos Cristo um dia. Sim, não só nós, como toda a humanidade. Porque lá em Apocalipse 1:7 diz: eis que ele vem e todo olho verá. Todos verão. Um dia, todos verão. Não mais apenas os discípulos. Não mais apenas os irmãos. E qual vai ser a reação destes? Lá em Apocalipse diz, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão. Assim será. Amém. Então Deus já disse o que ele vai fazer. A gente já sabe o final. A gente não precisa se abalar quando esse mundo se levanta contra nós, porque a gente já sabe o final. E esse final é garantido independente de qualquer coisa, porque no final de toda a história, todo ser que vive terá um encontro com Jesus. Mas esse encontro vai gerar apenas duas reações. Para alguns, temor e alegria, como as duas Marias, como os irmãos, como os discípulos, que não mais se esquecerão, porque verão face a face Cristo, junto com todos os outros discípulos, junto com todos os outros que o buscam e o procuram. Mas para outros, haverá também terror. Mas terror não com alegria, mas terror com lamento. Assim como os guardiões. E eles que tentaram tanto esconder e negar a Cristo, negar a ressurreição, estes ficarão não mais como mortos, mas de fato mortos por toda a eternidade. Então não se engane. Cada um de nós terá um encontro com Deus. Cada um de nós terá um encontro com o Filho. Não há um que fugirá deste encontro. Para alguns será um dia terrível. Mas para alguns, espero estar entre estes. Espero que os irmãos aqui presentes também estejam entre estes. Para nós será, não tenha mais medo. Para nós sobrará apenas alegria. Que a paz de Deus seja com os irmãos nessa noite e que essa esperança seja viva nos nossos corações hoje e sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muitos são os nossos sofrimentos, muitas são as dificuldades, mas mesmo a mais profunda dor, mesmo a mais profunda tristeza, nunca será o suficiente para apagar as promessas.
nunca será suficiente para pagar aquilo que o Senhor já fez por nós, ó Pai. Então, ajuda-nos, Senhor, a nos apegar a essas promessas, ao que o Senhor já fez, mas também ao que o Senhor um dia fará de uma vez por todas, ó Pai. Que possamos nos apegar ao final da história para encontrarmos esperança para a nossa caminhada por meio e através da história, ó Pai. Te peço que alcance nessa noite todo aquele que se sente desanimado, Senhor, que cada um de nós possa conhecer e descansar na alegria que o Senhor nos promete eternamente, ó Pai. E que este mundo um dia cairá como morto, mas que nós, assim oramos, estejamos entre aqueles que sairão correndo para anunciar, com toda a alegria, com toda a vida eterna, a real e verdadeira vida que há somente em Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Por isso somos gratos a esta verdade, nos submetemos e por ela te adoramos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.